São 2h03. O Duas Atriz está de volta. Malu, você acredita que a matemática é um zero à esquerda na sua vida? Mais ou menos, Silvia, mais ou menos. Olha, não conte com isso, Malu. Os números, a gente fez a abertura, né? Os números estão por toda parte, no todo da vida. Mas, Silvia, para um sem número de pessoas, a matemática não é fácil de resolver. Pode parecer uma incógnita. E esse é que é o X da questão. Eu mesma não entendo muito. Mas ninguém é 100% perfeito, não é, Com certeza Malu? não. Aí, lembrando, né, não pode ser 100% perfeito, professor. Aí, já chamando o professor José, convidando o professor José para a nossa conversa. Água benta e convencimento, cada um tem o tanto que quer, né, professor? Isso é verdade. Professor José, obrigada pela sua presença aqui. Imagina. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Se eu não aprendi matemática desde criança, eu perdi muita coisa na vida? Bom, digamos que você deixou de ganhar algumas coisas, pelo menos. Por exemplo? Mas pela apresentação que vocês fizeram, eu vejo que vocês têm uma boa noção do que a matemática, ou no que a matemática pode nos ajudar. Mas realmente, muitas poucas pessoas gostam de matemática, esse que é o problema. Por quê, Giuseppe? Por quê? Porque tem muitos pontos no aprendizado em que a criança fica com ódio. Sabia? Olha, Eu sei o que você está falando. Por quê? Por quê? Porque tu quer em criança. Por quê? Por quê? Porque assim, olha, você começa a ir na escola e o começo da escola para as crianças é uma grande diversão, não é? Ele começa a aprender os números, a escrever, né? Depois começa a fazer conta. Quando ele começa a fazer conta, já vem a primeira encrenca. Se você mandar uma criança somar 2 com 3, a professora em cima com aquele material dourado, caem 2 bolinhas, caem 3 bolinhas e junta dá 5. Sempre procura ser muito, digamos, mostrar as coisas como realmente elas são. Sem ficar muito artificial, muito abstrato. Concretamente. Eu queria falar com o professor, a gente está aqui recebendo o coordenador geral pedagógico do curso do Colégio Objetivo, o professor Giuseppe Nobilioni. O professor, eu queria que, independente do que acontece em sala de aula e a importância da matemática para as crianças, que o senhor desse um apanhado geral da matemática na vida. Você viu que na nossa abertura a gente falou sobre a matemática Sim, falou no em quase todo. tudo. Mas desde quando, né, um pouco de história da matemática para ilustrar a nossa vida? Tudo bem. Eu só queria completar, e é isso que ela me perguntou. A criança começa a fazer conta. Uhum. Primeira conta que ela aprende é a adição. Não é? É mais fácil, né? É mais fácil. Mas por que é mais fácil? Não sei. Porque geralmente no caderno do aluno, a professora ensina na lousa, tem uma árvore, chegam 3 passarinhos, depois chegam 2, ela olha, juntou, ficaram 5. Sim. Aí, 5 menos 2. Tinha 5 passarinhos, voaram 2, ficaram 3. Aí um belo dia ela pergunta quando dá 2 menos 5. Aí começa a complicar. Essa é a primeira briga com a matemática, não é? Até esse ponto, as coisas para as crianças são muito concretas. Então é uma grande e gostosa brincadeira. Mas quando chega para fazer 2 menos 5, fica muito chata para o aluno. Ele não consegue imaginar. Na árvore tem 2 passarinhos, voaram 5, e você ainda pergunta quando sobrou? Não tem como. Para ele fica um negócio totalmente estranho, não é? Uhum. Não, para criança e para mim também, professor, pode explicar. A minha mãe falava o seguinte: eu sou a árvore, eu sou o passarinho. Agora a árvore, você entendeu? Fazia essa coisa de simulação. Então, Mas 2 menos 5 dá menos 3. não, eu não quero fazer Ah, essas por causa coisas. dos Professor, eu quero números- saber da história da matemática. Para com Mas isso. a história começa por aí. Primeiro começa com os números. Os primeiros números que a criança aprende são os naturais. 0, 1, 2, 3, que todos vocês conhecem, certo? Certo. Depois vem os inteiros, positivos e negativos, para poder justamente dizer que 2 menos 5 dá menos 3. Depois vem os fracionários até os números reais, certo? Historicamente é assim que aconteceu. E até hoje o aprendizado é feito assim. Mas Até quando, hoje, como que começou
a coisa do número, né? Antigamente fazia só associação, já existiam os números. Não, Queria ir lá para trás um pouco. Olha, os números, eles foram representados por símbolos, e vários símbolos existiam. Os que nós usamos são os algarismos arábicos, que nós usamos até hoje. Tem os romanos, que usavam aquele pauzinho, 2 pauzinhos, 2, etc. Algarismo romano. Algarismo romano. E se você, eu não sei todos eles, mas os egípcios usavam outros símbolos. Enfim, foi usada uma simbologia para representar as quantidades, não é? Então, quando o aluno começa a aprender matemática, é como na história. Quantas pessoas tem aqui? Uma e uma, 2. Ele conta, 1, 2, 3. A professora ensina, o pai ensina a criança a contar antes de ir para a escola. Um aninho. Um aninho, 2 aninhos. 2 aninhos. Quantos aninhos o neném vai fazer? 1, né? Isso é típico. Então a criança começa a aprender a contar. O aprendizado de uma criança, desde que ele começa na pré-escola, é exatamente a história da matemática. É sempre apresentada da maneira como os números foram aparecendo. Os primeiros números que apareceram foram com a ideia de contar. Como é que representava? Por pedrinhas. Sabe como é que os pastores faziam? Os pastores saíam para pastorear as ovelhas. Cada ovelha que saía, ele separava uma pedrinha. Saía outra ovelha, separava. Tinha um montinho de pedrinhas. Certo? Quando voltava, entrou uma ovelha, tirou uma pedrinha. Entrou outra ovelha, tirou outra pedrinha. Se no final as ovelhas todas tivessem chegado e tivesse sobrado pedrinha no montinho, é sinal que alguém roubou alguma ovelha deles. Não é? Sim. Se ao contrário, todas as pedrinhas foram jogadas fora e tinha ovelha entrando ainda, então eles é que roubaram a ovelha de algum outro pastor. Certo? Olha! É assim que começou. Ou então faziam marquinhas. Tipo, pega um cajado, marcava uma marquinha, para saber as primeiras, a noção de quantidade as pessoas tinham, mas não sabiam como representar. E a primeira representação foi essa, usando pedrinhas, usando marquinhas, certo? Muito depois vieram os símbolos. São muitos símbolos, não é? Hoje nós usamos os arábicos que nós usamos, mas muitas outras notações existiam. Então as regras, os sinais, é que fizeram a diferença? Quando entra menos, mais? Sim. Primeira coisa, eles aprenderam a escrever, certo? A representar. Depois aprenderam a fazer conta. Então, e o ensino é feito assim. Então, ensina a somar, subtrair, multiplicar e dividir. As 4 operações. As 4 operações iniciais. A criança fica o começo da escola inteirinha, no Fundo 1, né? Aprendendo as 4 operações, certo? Depois ele começa a trabalhar com essa, aí aparece a álgebra, aparece o maldito X. O valor de X, né? X da questão, né? O X da questão. Esse X é outra encrenca para as crianças. Por quê? Porque o sujeito não sabe o que é o X. Esse ano que passou, teve uma questão, não me lembro se foi na FUVEST, se foi na PUC, eu não me lembro do que foi. Tinha uma questão que eram tirinhas. E numa tirinha, tinha um menino que estava que nem você está. Assim. Pensativo. Não, cara de bravo. Não estou com cara de brava, cara não. feia. Não, a posição que você estava com o braço. Te atenta. E estava escrito embaixo, por que a professora tem que sempre perguntar o que é o X? Por que o X não pode ser X só? Qual é o X da questão? Mas olha o que a criança falou. Falou uma coisa muito real, muito concreta. Falou, X para mim é uma letra. Por que cada vez ela pergunta quanto vale o X? O X é X, como o A é A, o B é B. Não tinha estudado a lição, né? Então, mas você vê, caiu no vestibular essa questão. Caiu no vestibular. Não me lembro do que caiu. Professor, por que é tão difícil? Tá, a matemática ela é exata, mas esse conceito, né? Para a gente entender a matemática sempre foi difícil, pelo menos para mim. Existe essa coisa o lado de humanas, a pessoa que gosta mais de ler, de escrever, a pessoa que gosta mais de arte, tem mais facilidade para compreender a matemática, mais facilidade para
não compreender, no caso, né? Eu acho que um pouco existe aptidão, não é? Aptidão, matemática é aptidão. Sim, eu acho também. que não, tudo é aptidão. Vocês têm aptidões para outras coisas. Não é treino. O treino ajuda, é isso, é aí que eu ia chegar, você Eu já me adiantei. já te adiantou. Porque é claro que, no caso da matemática, como disse para vocês agora há pouco, existem várias encrencas que fazem o aluno falar, não brinco mais de matemática. Bloqueia. Bloqueia. Até agora era tão legal, 5 menos 2 dava 3, agora 2 menos 5, como é que pode? Não brinco mais. Esse é uma... Outra encrenca é quando aparece o X. Uhum. Porque ele não sabe o que é esse X. Para você ter uma ideia, o ano passado teve um menino aqui no cursinho, terminou uma aula que eu estava dando de equações, ele falou, professor, mas eu não entendi, aparece um X lá, não sei o que é esse X. O que é o X? O X é apenas um símbolo. Que representa o quê? Que O que está faltando. o que você quiser. Uhum. Por exemplo, você chama Silvia, eu chamo Giuseppe. Vamos supor que você tenha 20 anos, eu tenho 24. Certo? Senão o número fica muito grande e atrapalha. Então eu vou escrever assim, a minha idade do Giuseppe eu vou representar com a letra G. Você escolhe, né? A letra, não precisa chamar de X, inclusive, esse que é o negócio. E tem o Y também, né? Tem um Y e nem um Y. O bom é chamar por alguma coisa que representa o que está sendo dito. Se eu falo em Giuseppe, é bom representar com a letra G. Se eu falo em Silvia, eu vou representar com a letra S. Você não achar, ninguém vai achar que Silvia é Giuseppe e o G é Silvia, né? É verdade. É Então, verdade. eu tenho 24 anos e você tem 20. Eu vou escrever G, que representa Giuseppe, é igual a Silvia e mais 4. Sim? Então, quando eu escrevo G igual a S mais 4, eu estou dizendo que a idade do Giuseppe é igual à idade da Silvia e mais 4 anos. Professor, Essa é a linguagem algébrica. Então, muita gente começa a trabalhar com isso, mas às vezes não se dá conta. Porque então você lê um problema, pode ser muito complexo. Mas se você conseguir representar aquilo simbolicamente, você passa a ter equações e passa a resolvê-las. professor, e quem faz conta rápido, soma rápido, multiplica rápido, essa pessoa é um bom aluno de matemática? Ou não necessariamente? Eu acho que não necessariamente, mas provavelmente sim. A ideia de fazer conta rápida é treinar. Por que nós falamos mecanicamente? Porque tanto a matemática como o português são dois códigos, né? Letras e algarismos, correto? Só que para falar nós não usamos muito, usamos as letras. Eu hoje vou trabalhar, eu hoje vou ao cinema. Agora, com os símbolos acontece a mesma coisa. Só que o aluno não tem tanta confiança nos símbolos. Por isso que ele acaba se atrapalhando, não é? Agora, professor, o que assim também aconteceu, o senhor estava falando no início, sobre o modo como nós conhecemos a matemática hoje, mas assim, foram necessárias convenções para poder Sim. acertar as contas, né, professor? Exatamente. É o que eu falo para os alunos. Muitos reclamam da matemática porque tem muitos símbolos, certo? Mas temos que admitir que graças a esses símbolos, a gente consegue escrever equações, consegue resolvê-las e tirar conclusões muito importantes. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem da forma de Bhaskara para Sim. resolver a equação do segundo grau? Ai, Não olha para mim, não, professor. Não, mas você deve ter aprendido um dia. Lá para trás, Lá deve pra ser. trás. equação de segundo grau. Mas você tem 20 anos, faz É pouco verdade, tempo que acabou, assistiu. né? Acabou de aprender. Então, quando o Bhaskara descobriu a fórmula de Bhaskara, sabe como é que se escrevia a equação do segundo grau? Se escrevia por extenso, com palavras. Era uma frase desse tamanho. Não tinha ainda simbologia. Atualmente se escreve AX2 mais BX mais C. Aí ele dizia assim, um número, por extenso, multiplicado pela incógnita ao quadrado, somado com outro número. Né? Era uma frase enorme. Como é que, mesmo assim, eu acho que ele não tinha muita coisa importante para fazer na vida, mesmo assim ele conseguiu isolar o valor do X. Ô, professor, A álgebra veio bem depois, veio com os italianos, há pouco mais de 200 anos.
Teve um momento aqui no nosso texto que a gente passou direto para você falar da matemática, mas eu acho importante a gente colocar, Malu, porque existem outros motivos para a gente aceitar, né? Aceitar a importância da matemática na vida da gente, né? É um lado romântico que a gente vai... Não, vamos então, lá. Peraí, calma Pera. Primeiro tem hora para tudo, Sim. até para a gente falar. A gente pesa os prós e os contras, mede as consequências do que fala, ama a enésima potência. Amor que não se mede, não é, Silvia? Isso é o que vale na vida. Malu, que seja infinito enquanto dure. O resto é resto. Viu como Mas também... que o resto seja zero. Que o resto seja zero. Viu como nós também usamos matemática para falar Sim. português, professor? Sim. Custa crer, mas a matemática não deveria ser um problema, né, professor? Hein? Não deveria ser um problema a matemática. Então, o que talvez pudesse ser feito, eu entendo a posição de vocês, e nós como professores sentimos no dia a dia a dificuldade de ensinar matemática. Por quê? Porque os meninos vão passando, esquecem não, deixam de aprender as coisas certas na hora certa, e aí vira um inferno a vida da pessoa. Você está dando dica para as pessoas aprenderem da melhor forma, é isso? Então, exatamente. Quer dizer, não deixar passar. Não deixar passar. Porque, veja, se você pensar, por exemplo, história e geografia, são matérias complexas, exigem muito conteúdo, muito conhecimento, muita interpretação, é óbvio que sim. Mas, se o professor vai dar uma aula sobre Egito, sobre a Revolução Francesa, ele consegue fazer com que o aluno entenda do que ele está falando. Sim. Sim? Mas na matemática, eu não posso resolver um problema difícil sem que o aluno tenha aprendido na hora certa as coisas corretas. Tanto é que aqui no cursinho, você encontra muita gente que não sabe somar fração, que não sabe simplificar uma expressão numérica. A gente começa do zero de novo. Ô, professor, e assim, então, começando do início, né? Como é que o pai de aluno, desde o início, como é que ele deve preparar o filho para que ele goste de matemática, ele já entre na escola gostando de matemática e siga esses anos Mas todos o pai gostando? já faz isso, porque o pai e a mãe já E ensinam a onde que criança a emperra, contar. então? Então, onde que emperra? Emperra quando começa a escrever, quando começa a ser... Porque toda a matemática para a criança é feita no começo na base da intuição. Quantos aninhos o nenê faz? 1. Quantas bolinhas você tem? 3, né? É assim, não é? Exato. Depois ele vai para a escola, ele aprende os números. Até os números ele aprende, legal, é uma maneira de escrever, né? É assim que faz, você sabe, né? Até hoje. A primeira página tem um pauzinho. A criança fica o dia inteiro fazendo assim. A hora que começa a abstrair é que é o problema, então, professor? depois ele ensina as operações, essa é a sequência lógica. Quando ele ensina as operações, é a primeira encrenca que tem, por causa da subtração que eu falei. E se o professor não for muito esperto para explicar para o aluno que 2 menos 5 dá menos 3, já ferrou, desculpe o termo, já acabou com a vida matemática dessa criança. E como transpor essa realidade? Bom, eu espero que a maior parte das crianças... Você já superou essa fase? Mas já gosto de equação de segundo Esse grau. trauma, eu não gosto nunca, e nunca vou gostar de nada de matemática. Mas talvez já uso a você calculadora. Esse é um Eu gostei da problema. matemática que eu tentei introduzir aqui, É. que não deu, a gente não conseguiu entrar, que é a matemática do amor, né? Sim. A gente colocou aqui. Sim, Tem a lógica do amor? Tem a professor? lógica, tem matemática no amor? Não. não sei se tem. Talvez quem saiba muito a matemática seja uma pessoa muito racional e consegue planejar uma maneira de conquistar passo a passo o amor de uma mulher. Ou de um homem, no caso de vocês, não sei. Tá bom. Mas por que o aluno não gosta? Primeiro é isso. Tem várias chances na vida que a criança tem a grande oportunidade de ficar com ódio da matemática. Ele colocou até a música romântica, Giuseppe. A primeira... Olha lá. Não dá pra continuar a entrevista. Não, estamos brincando. Então, a primeira é essa, do 2 menos 5. Mais tarde, quando aparece o maldito X, é outra encrenca. Bom,
Então, tá Então, bom. eu escrevo assim, eu escrevo na lousa, até hoje, por causa desse menino que me perguntou, aparece um X, não sei de onde veio. Então eu escrevo assim, a idade do Giuseppe, por extenso, é igual à idade de Silvia e mais 4 anos. Aí eu falo, a idade do Giuseppe, no lugar de escrever a idade, é que vou usar uma letra. Para entender o X, justamente. Vou usar uma Tá. letra. Não precisa chamar de X, não sei quem foi o desgraçado É que inventou verdade, o X. nem de Y, para Nem tudo. de Y, a não ser que seja para privilegiar o X e o Y que ninguém usa. Valor de pi, Isso é outra história, o pi é outra história. eu sei, mas... Eu posso te umas falar coisas- o que é o pi. Ah. Mas, ó, a idade do Giuseppe, eu vou usar a letra G, para não escrever uma frase inteira. Sim. O básico eu escreveria por inteiro. A gente entendeu. A idade do Giuseppe, G, é igual. A idade de Silvia, S e mais 4. Quando eu escrevo que G é igual a S mais 4, se entrar uma pessoa na sala e olhar, vai dizer a idade do Giuseppe é igual à idade de Silvia mais 4. Aí eu escrevi uma coisa simbólica e curta, com a qual eu posso aprender algumas regrinhas Sim. e resolvê-las. Ah, E professor. resolver uma equação não é muito difícil, até porque você faz mecanicamente. Agora, outra encrenca da matemática, e se vocês me permitem, eu falo um pouco do Kumon. O Kumon, a grande vantagem do Kumon é que ele faz com que as pessoas repitam milhares de vezes a mesma coisa. Não passa para frente enquanto a coisa anterior não foi aprendida. E Que é um treino que você falou, né? É o treino. E a matemática é uma sequência que tudo depende da parte anterior. Por isso que muitos acabam se atrapalhando. Ah, perfeito. Eu quero agradecer aqui ao professor Giuseppe Você não quer saber do Nobilioni. pi? Valor de pi, eu quero saber valor do pi, regra de 3, equação do 3º grau, porque eu só aprendi a do 2º grau, Todo professor. mundo Eu acho que eu vou aprende assistir aula. Posso As assistir aula do no terceiro grau não dá para resolver mesmo. Não, então tá É bom. só pegadinha. Professor, eu vou assistir uma aula sua lá para aprender tudo isso. Pode assistir, você vai gostar. Espero que você goste, pelo menos. Perfeito. Muito obrigada, viu? Imagina. Professor, pela agradecemos aqui a presença do professor Giuseppe Nobilioni, que é coordenador geral e pedagógico de matemática do curso e Colégio Objetivo. Muito obrigada, professor. Até Muito uma obrigado, próxima. até uma próxima.